como disse o nosso irmão, banquete físico. Nós vamos continuar nos banqueteando com a palavra de Deus, porque enquanto o primeiro alimentou nossos corpos físicos, o segundo vai alimentar nossa alma, com certeza. Encerramos o trimestre com chave de ouro, um trimestre edificante, um trimestre que nos trouxe maior solidez no conhecimento da Bíblia. Aprendemos sobre a Bíblia durante esses 3 meses e foi colocado em nossas mentes que a Bíblia, a palavra de Deus infalível, a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é inerrante em todos os seus sentidos. Ela não tem histórias, entre aspas, né? Não tem história com E. As suas histórias são com H, histórias verdadeiras. Ela não tem contradições, são aparentes. Ela não tem erros, porque foi Deus quem ditou. O Espírito Santo foi quem inspirou aqueles homens para redigirem a sua palavra. Se foi Deus quem instrumentalizou aqueles homens, não pode ter erro. E agora nós encerramos o trimestre com essa certeza, com maior certeza. Aqueles que tinham dúvida quanto à Bíblia, será que é verdadeira, a sua inspiração é parcial, a sua inspiração é local, passou, os homens falharam. Agora nós concluímos o trimestre na certeza, na convicção de que nós estamos lidando com a palavra de Deus na sua totalidade, de forma inerrante, perfeita, completa. Na Bíblia nós não encontramos coincidências, encontramos propósitos. E isso serviu para o nosso crescimento espiritual. Hoje, 27 de março de 2022, estamos finalizando com a lição 13. Que lição linda! Que lição oportuna! A leitura da Bíblia e a educação cristã. A palavra-chave, a palavra base de toda a lição é estudo. Coisa formidável, né? A nossa igreja dando ênfase, a nossa denominação dando ênfase ao estudo da palavra, porque esta foi sempre a recomendação de Deus, desde os primórdios. Aliás, o homem já foi criado aprendendo, Deus ensinando. Ele ensinou a Adão, Adão ensinou a seus filhos, e consequentemente esse ensino, que antes era oral, antes era informal, ele passou a ser sistemático, ele passou a ser obrigatório na lei. A Bíblia nos dá certeza disso. Ensinar, os pais eram obrigados a ensinar os seus filhos, estava na lei. Então não há razão, não há motivo para nós negligenciarmos ou negarmos o estudo na igreja. Todo o ministério do Senhor Jesus Cristo foi de ensino.
90% do seu ministério consistia em ensinar. O apóstolo Paulo deu bastante ênfase também a esses ensinamentos. Nós estamos de parabéns, então, por uma lição tão maravilhosa, pela revista que nós temos, pela equipe de mestres que forma a nossa denominação, especialmente a CPAD. Estamos lidando com o novo currículo da CPAD, muito importante, ajuda bastante. A igreja precisa ter conhecimento desses fatos. Eu vou analisar cada tópico da lição, como vocês já viram. O título é A Leitura da Bíblia e a Educação Cristã. Ler e aprender e estudar. A introdução já nos incentiva, né? Já começa incentivando ao estudo. Eu vou ler de forma ipsilítere o que está na introdução. A educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. A escola dominical, dentre outras, é uma agência educadora no contexto da igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, a autoridade suprema da fé e prática para o salvo em Cristo. A leitura e estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dele. No item 1 encontramos: a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. Na realidade, a gente não pode nunca fugir da mesma. Quando eu disse que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, tudo que nós fizermos está baseado na Bíblia. Seja a escola dominical, seja o culto de ensino, seja os cultos de adoração, sejam os cultos de oração, todos esses devem estar pautados na Bíblia. Até quando eu for orar, eu não posso orar fora da Bíblia. Eu tenho que seguir um padrão bíblico na minha oração, senão eu vou pedir o que não convém, senão eu vou fazer uma oração errada. A minha adoração a Deus tem que ser focado na Bíblia, como é que a Bíblia nos ensina a adorar a Deus. Porque existem tantas fórmulas de adorar, tantas formas de culto, mas os nossos cultos devem ser bíblicos. O texto básico da lição já nos adverte para isso. Tem tanta coisa, fábula, histórias, distorções nos cultos, mas eu louvo a Deus, porque os nossos cultos ainda seguem a um padrão bíblico. A nossa adoração ainda segue os ritos da palavra de Deus. Alguém fica pensando: não, eu posso orar do meu jeito. Não, você vai orar do jeito que Deus te mandou orar. Eu vou adorar como eu quero. Não, você vai adorar do jeito que Deus mandou você adorar, porque Ele estabeleceu regras para o serviço na sua casa. Desde o princípio que foi assim. Deus sempre dá as medidas. Não trabalha aleatoriamente, não. Nós trabalhamos dentro das medidas que Deus estabeleceu.
Ele é soberano sobre nossas vidas, é o dono da igreja, então é Ele quem dita as regras, não somos nós. A igreja não pode ditar regras fora do que o que Deus falou. Tudo que Ele mandou Noé fazer. Vocês observaram a construção da arca? A arca que Ele mandou Noé fazer? Deus foi quem deu as medidas. Deus foi quem deu as formas. No tabernáculo, idem. Foi Deus quem deu as formas, as medidas, o tipo de material, o tipo de madeira, e aí ensinou como é que se adorava a Ele. Então eu não posso inventar, eu não posso criar. Nós temos que aprender que existe um padrão no universo. O universo é regido por normas rígidas e absolutas, são imutáveis. Tudo está no seu devido lugar. E toda vez que se tenta remover o que já foi posto, há prejuízo. A igreja precisa entender também que a gente só sabe essas coisas se estudar. Foi isso que Deus mandou fazer. Como eu falei, precisamos, e se temos que estudar, como falou aqui até o próprio textual, persiste em ler. Isso foi obrigatório desde os patriarcas, desde que quando o homem começou a aprender a escrever. Deus já mandou ele ler. Estuda, decora, aprende, coloca nos umbrais da tua porta, coloca na tua roupa. Sabe o que é isso? Memorização. Decora a palavra de Deus. Então o primeiro passo é decorar, para depois aprender. Sintetizamos os ensinos, aprendemos e colocamos em prática. Paulo, ele ensinou isso a Timóteo. Persiste em ler. Lê, Timóteo. E hoje a Bíblia toda diz para a igreja, para os irmãos, para os servos, para os salvos: lê. Infelizmente a leitura é uma questão de cultura. O povo brasileiro, desculpe a sinceridade e a franqueza, mas o povo brasileiro não gosta de ler. Não é hábito a leitura, a nossa cultura. Tem que ser incentivado, encorajado, e em seguida ele fala isso: exortar e ensinar. Essa palavra exortar aí, amada igreja, queridos irmãos, não é castigo, não. Exortar consiste em dirigir palavra de encorajamento, de ânimo, porque nós distorcemos essa palavra exortar. Mas ela tem um sentido de encorajamento, não é espancamento, é encorajamento. Ensinar. Aprendemos porque eu não posso ensinar se eu não aprendi. Então, lê, exorta, ou seja, dá uma palavra de encorajamento, como está sendo feito aqui, convida todo mundo para vir para a igreja, incentiva o estudo da Bíblia, da escola dominical, da revista. Isso é exortação. Quando o pastor diz: vocês precisam estar aqui no culto de ensino, isso é exortação, não é espancamento, é encorajamento. Então é isso que a igreja e os crentes precisam fazer.
levar uma palavra de ânimo para os salvos, os crentes, para que ele adquira o hábito de estudar a palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus. Por isso que Oséias 6:3, ele diz que precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. Como é que eu conheço o Deus que eu sirvo? Aqui está a biografia do Deus que nós servimos. Quando eu quero conhecer um escritor, o que é que eu faço? Eu leio a sua biografia. Se alguém quer conhecer Deus, olha, estuda aqui, está a biografia de Deus. O salmista, no Salmo 119, ele mandou as pessoas, Israel, ter persistência e se aprofundar na palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Vocês conseguiram interpretar isso? Quando ele diz lâmpada para os meus pés, você vai aprender o básico. Mas luz para o meu caminho, você vai se aprofundar. Ó, a luz próxima, a luz distante, farol baixo e farol alto. Você tem que ir muito além. Você tem que buscar. Você tem que mergulhar. Conhece mais a fundo ao Deus que nós servimos, porque a proporção que nós o conhecemos mais, a nossa fé aumenta. A nossa convicção fica mais firme. A nossa espiritualidade é ascendente, ou precisa ser ascendente. Você tem que crescer, 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 e só cresce estudando, só cresce lendo, só cresce pesquisando. Não é um estudo superficial. O estudo superficial é a luz para os meus pés, ou lâmpada para os meus pés. Mas quando você vai além, é lâmpada, é luz para o meu caminho. Tenho que ir mais adiante. Não se conforme com o básico, não. Alguém fica acomodado: não, já sei que a igreja vai subir, eu já sei que eu sou crente, vou para o céu. Mas isso não basta, vai mais além. Porque à medida que nós mergulhamos na palavra de Deus, nós ficamos mais convictos, nós não seremos abalados por certas doutrinas. Sabe por que é que existe uma grande quantidade de pessoas que estão fora da igreja, e quando está na igreja está triste, está indeciso, está amargurado? É porque não conhece o Deus que ele serve. O pastor Antônio Gilberto, ele falou certa vez: se nós tivéssemos o conhecimento, se nós soubéssemos o que é a nossa salvação, a grandeza que encerra na nossa salvação, nós seríamos muito mais felizes. Porque o crente ele se detém apenas nesse curto espaço de tempo em que nós vivemos. Mas se nós conseguirmos enxergar além da nossa visão física, se nós conseguirmos ver além dos nossos olhos, nós íamos ter motivo de sobra para enaltecer e glorificar a esse Deus tão singular. Isto é a nossa grande realidade. Agora, a grande verdade é que
a gente se acomodou e tem pessoas que passam 50 anos de crente e ainda não conhecem ao Deus que ele serve. É como disse o escritor aos Hebreus: pelo tempo que vocês estudam, já era para ser mestre. Está lá em Hebreus 5:12. Eu parafraseei esse texto. Olha, o tempo que vocês aprendem, o tempo que vocês estão na igreja, o tempo que vocês assistem a escola dominical, já era para ser o mestre. É aquele tipo de aluno que eu ministrava há muitos anos. Eu fico incrível. O aluno, ele estuda a mesma coisa na quinta série, na sexta, na sétima, aliás, sétimo ano, né? Quinto ano, sexto, sétimo e oitavo ano, da mesma coisa. Quer dizer, em matemática, aquele básico é o mesmo, não muda nada. Depois ele vai para o ensino médio, aí faz a primeira série, segundo e terceiro. E às vezes não aprende aquele básico. Mas tantos anos estudando, sentado numa sala de aula. Eu me lembro da minha irmã, né? Eu tenho a liberdade de citar ela. Eu brinquei com a minha irmã certa vez, ela mora lá no Recife, quando eu perguntei: tu consegue falar inglês? Ela disse: não. Mas como? Mas faz tantos anos que você estuda inglês? Ela disse: não, só sei dizer how are you. Mas só isso. Olha, você deu inglês no quinto ano, que naquela época era ginasial, que ela está bem velhinha já, ela está próxima a mim. Primeiro ano ginasial, segundo ano, terceiro e quarto. 4 anos dando a mesma matéria. Depois vai para o ensino médio, naquela época, segundo grau. Aí faz o primeiro, segundo e terceiro. São quantos anos? 7 anos. Aprendendo a mesma coisa. E não só com minha irmã, mas tem muitos alunos que saem, terminam o ensino médio e não sabem dizer uma palavra em inglês. Não dá para entender isso, porque vocês não estudaram. Aí eu associo isso com a Bíblia. O crente aceita Jesus, aí passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, dentro da igreja, vem todo domingo para a escola dominical, não pede um culto na sexta-feira, não pede um culto na terça-feira na sede. A gente pergunta para ele: quem é Jesus? Eu não sei. Gente, tem crente que nem sabe ainda que Jesus é Deus. Aí o autor aos Hebreus, ele fala isso: mas você se estuda tanto tempo, já era para ser mestre. Mas, sabe por quê? Porque não segue a recomendação do apóstolo. Persiste em ler. Persistir não é fazer uma leiturazinha hoje e depois guardar a Bíblia. Persistir é adquirir o hábito da leitura da palavra de Deus. Sabe por quê? Isso aqui, gente, não é um livro normal, não é um livro qualquer. Tem vida nessas letras, tem vida nessas frases. As pessoas que lêem este livro aqui, ele jamais será o mesmo. Há uma transformação, há uma edificação, enriquece a alma. A leitura da Bíblia enriquece a alma. A leitura da Bíblia conforta. A leitura da Bíblia consola. A leitura da Bíblia aumenta a nossa fé, porque a proporção que nós vamos lendo, o Espírito Santo vai trabalhando em nossas vidas. O
crente que tem o hábito de ler a palavra de Deus, ele é bem diferente daquele crente que não gosta de culto de ensino, de escola dominical, ou até mesmo de ler a Bíblia. Só carrega. Esse livro aqui é um milagre, mas ele não faz milagre se você somente o conduzir fechado. A sua existência realmente é um milagre, mas se você o conduzir somente sem ler, ele não fará milagre. Seguimos adiante, estamos ainda no tópico 1. O segundo item, eu vou pular o currículo adotado, que nós já tocamos nesse assunto, a prática pedagógica. No contexto da escola dominical é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Isso é uma norma, eu falei a princípio, uma regra. Tem que ter um método. Tem que existir uma ordem. Fazem tudo com ordem e decência, porque Deus, ele é metódico. Ele segue um princípio rígido. E quando a gente fala em ensinar ou metodologia, ou seja, a maneira como você ensina, a técnica de você transmitir algo, a arte de ensinar. Então, não somente o aluno, mas também o professor, ele deve observar esses requisitos. Quando você vai estudar, você tem que ter uma regra. Às vezes as pessoas não aprendem porque não sabem estudar. Crie uma metodologia de estudo. O professor tem um método para ensinar e você precisa ter um método para estudar. Não se pega um livro da Bíblia, eu leio um pedacinho de Gênesis, depois eu pulo para Jeremias, eu vou confundir tudo. Eu tenho que ter uma hora estabelecida, eu tenho que entregar uma parte do meu tempo ao serviço do mestre. Não é apenas quando eu puder, no teu tempo, quando eu quiser. Não, você vai ter que se doar para o reino. Tem que aprender a estudar, como nós também temos que aprender a ensinar. Como diz aqui o texto, nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro, está lá em Timóteo 3,16, a fim de produzir verdades e transformação da velha natureza. Quando eu falei há pouco, quando alguém estuda, quando alguém lê a Bíblia, ele se torna uma outra pessoa, ele cresce espiritualmente, ele vai transformar o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de comportar-se, o seu modo de falar, porque é a Bíblia quem nos molda, é a Bíblia quem molda o cristão. Então, o cristão desajustado espiritualmente é porque ele não tem embasamento bíblico. A igreja poderia ser bem melhor e bem maior se todos os crentes
tivessem essa convicção de que precisa aprender a palavra de Deus e precisa conhecer esta palavra, como disse o próprio Jesus lá em Mateus 22: erreis não conhecendo as Escrituras. Vocês sabem para quem foi que Jesus falou isso? Para os fariseus. Sabe quem eram os fariseus? Pessoas que estudavam a Bíblia e que ensinavam. Por que ele não diria comigo, hein? Sabe por que os fariseus erravam? É porque eles só liam, só aprendiam. Observa isso. Não basta somente você ler e aprender, você tem que colocar em prática o que você aprendeu. Porque se eu souber e não colocar em prática, eu serei hipócrita. Foi justamente isso que ele chamou dos fariseus. Eles tinham profundo conhecimento da Torá, ou seja, os 5 livros de Moisés. Mas ele não os colocava em prática até o que ele ensinava. Ele ensinava, mas não vivia. Isso é hipocrisia. Então o crente, ele tem que ser autêntico, ele tem que ser completo, ele tem que ler, estuda, aprende e coloca em prática. Quando nós dizemos a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, é porque eu creio na Bíblia, eu só sigo a Bíblia, eu só me comporto como a Bíblia determina, e eu vou ter a minha vida pautada naquilo que está na Bíblia. Aí eu posso dizer, única regra de fé e prática. O item 3, padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto bíblico é devidamente inspirado e, portanto, permanece inalterado, com o que nós falamos logo a princípio. Os valores cristãos são permanentes, pois a sua fonte de autoridade é imutável. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Será que isso está sendo praticado mesmo? Aqui existem verdades absolutas. Então eu não posso adaptar nada que está aqui ao meu modo de pensar, porque aqui o pensar é de Deus, é a mente de Deus. Aqui não está o rema, aqui está o logos, a expressão de Deus, a mensagem de Deus, o pensamento de Deus. E quando nós dizemos que a Bíblia ela é inerrante, é perfeita, é completa, é imutável, é indestrutível, porque eu estou me referindo àquilo que Deus falou, não foi aquilo que o homem alterou, não. Porque agora virou moda. Quando um texto bíblico me ofende, aí eu apago e faço outro. Quando um texto bíblico vai de encontro aos meus princípios, aí eu modifico, dou um jeitinho. Você já ouviu falar na Bíblia inclusiva? A palavra inclusiva ou inclusão é até sugestivo, mas Satanás é tão astuto que ele usou esse termo justamente para fazer uma Bíblia ao modo deles, para adaptar as suas mentes malignas
aqui na Bíblia. Aí modificou o que estava no princípio, o que era de Deus, eles alteraram. Não é bem assim, foi antigamente. Olha, eu falei que a Bíblia é verdade absoluta, não é relativa. Nós não podemos relativizar a Bíblia. Não, antigamente era assim. Então, se era antigamente, é hoje também. A palavra de Deus não muda. O que era pecado para Abraão continua sendo pecado para mim hoje também. O que era pecado para Adão continua sendo pecado para nós hoje também. Deus não é um ser que vai se adaptar ao tempo. Deus é Deus. Tanto é que o seu nome quer dizer Deus é. Ele é a existência. O próprio nome de Deus, ele remota para o sentido do verbo ser. É por isso que o texto, lá em Gênesis, quando ele fala com Moisés, ele dá o seu nome, diz: olha, Moisés, eu serei o que eu serei. Se você soubesse a grandeza dessa expressão, então o nome de Deus tem esse sentido. Por isso que na língua hebraica o verbo ser não existe no presente. Ninguém pode dizer eu sou. Se alguém falar eu sou Israel, é apedrejado, hoje vai ser preso, né? É blasfêmia, porque somente Deus é. É a existência em si de todas as coisas. Então, nós temos que aprender a nos comportar como os homens do passado se comportaram, se submetendo à vontade de Deus. Voltando ainda para o texto que eu falei de Moisés, eu acho lindo quando Deus grita para Moisés, lá na sarça ardente, e ele usa uma expressão aramaica linda, Hanani. É uma doação, é uma entrega. Hanani é: eis-me aqui, sou teu, meu ser é teu, eu sou todo seu, eu te ouço, eu te obedeço, o que você determinar eu faço. A mesma expressão que Isaías usou: eis-me aqui, Hanani, envia-me a mim. Essa deve ser a palavra de cada século chamado por Deus. Eis-me aqui, estou aqui. Agora ninguém pode dizer eis-me aqui e depois querer modificar isto aqui. Não se altera nenhuma vírgula, nenhuma palavra. Ainda que ela venha de encontro à minha vontade, mas o que prevalece é a vontade de um Deus soberano, que criou e que determina todas as coisas. Item 2. A educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. A palavra educação, ela vem do latim educare. Um provérbio latino diz: educando, dissemos, ensinando, aprende-se. É tão lindo quando alguém se prontifica a ensinar, como disse o próprio apóstolo a Timóteo, o apóstolo Paulo: exortar e ensinar. Aí alguém fica pensando que a incumbência para ensinar resume só aos professores, mas cada crente deve ser um ensinador. Ide e fazei discípulos, ensinando. Então o
crente ensina, o crente aprende, o que ele aprende ele retransmite, e assim vai sucessivamente, um ensinando ao outro, até que toda a igreja se edifique. A igreja, na sua totalidade, precisa ter o conhecimento de Deus. A igreja precisa, não é para meia dúzia não, porque alguém pensa que somente os pastores têm que saber a Bíblia. Não, o pastor ensina para que você aprenda e ensine, e aquelas pessoas que você ensinou, ele também passe a ensinar as pessoas que ele vai conquistando para Jesus Cristo, porque evangelismo é ensino. Você vai pregar a palavra de Deus ensinando ao incrédulo quem é Jesus. Você vai ensinar para eles o que é ser salvo, porque tem muita gente que pensa que ser salvo é fazer parte de uma igreja evangélica, uma igreja cristã. Alguém pensa que ser salvo é vir para a igreja com uma Bíblia na mão. Outros pensam que ser salvo é quando ele tem um cartão de membro e todos os meses ele vem tomar a Santa Ceia e começa dizendo aleluia, glória a Deus. Mas ser salvo é uma mudança de vida, é uma mudança no comportamento, é ser nova criatura em Cristo Jesus, é ter visão do porvir, é conhecer o Deus que você serve. Eu não posso dizer que eu sou cristão se eu não conheço o Cristo que eu sirvo. Ser cristão é ser seguidor de Cristo, e eu não posso ser seguidor de uma pessoa que eu não conheço. Então precisamos conhecer quem é Jesus Cristo. Eu falei há pouco, há gente que nem sabe quem é Jesus. Muitos nem sabem que Jesus é o próprio Deus, nem sabem que Ele é o Messias, nem sabem que Ele é onipresente, nem sabem que Ele está aqui, nem sabem que Ele é onisciente. Alguém fica pensando que existe 3 deuses separados, um maior que o outro. Não, Jesus é o Filho, então é menorzinho e o Pai manda nele. Vocês estão confundindo a mensagem que ele deu nos evangelhos, quando ele estava humanizado. Estava ali Jesus Cristo, um homem. Ele abdicou de todas as suas prerrogativas divinas e se humanizou. Então ali sim, ele ficou submisso ao Pai. Isso é um mistério que somente uma mente transformada pelo Espírito Santo entende. Ele é Cristo, Ele é Deus. Você sabe o que é ser um Deus que habita nas mais inacessíveis luzes, como diz Pedro, ou seja, um Deus transcendente, e ao mesmo tempo ser um Deus imanente, ou seja, um Deus que está conosco, está com você. Ora, Ele é um Deus inacessível, ao mesmo instante que Ele é um Deus presente, um Deus que fala com você, um Deus que te ouve, um Deus que te entende, um Deus que te assiste, um Deus que te ajuda, um Deus que te acolhe. Esse é o Deus que nós servimos, e nós ficamos felizes justamente por ter um Deus desse tipo. Mas como Deus é espetacular, como Deus é maravilhoso, porque Ele atende 7 ou 8 bilhões de pessoas no mundo. Ele observa individualmente. Você observa, o mundo ele tem atualmente cerca de 8 bilhões de seres. Ele conhece cada um deles. Às vezes tem pessoas tão parecidas uma a outra, a gente se confunde, né? Mas Deus não. Se você for para os países ocidentais, como o Japão, a China, você vê uma pessoa aqui, depois você vai ver outra na esquina, pensa que é a mesma pessoa, que eles são tão iguais. Mas Deus, Ele sabe cada um, conhece o nome, conhece cada DNA. Esse é o Deus
que nós temos prazer de adorar e de glorificar. Objetivo da educação cristã. O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. Trata-se de uma ordenança proclamadora e de um mandamento educacional. É responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. Nesse aspecto, a escola dominical desempenha com excelência o papel de agência educadora. Quando nós dizemos que a escola dominical ela evangeliza enquanto ensina, ela forma discípulo. Quando alguém vem para a escola dominical, ele vem com o intuito de crescer espiritualmente, mediante o conhecimento que ele está adquirindo na sala de aula. Esse conhecimento que ele adquire, ele precisa retransmitir para as demais pessoas, para os seus irmãos, para os seus amigos, para as pessoas que não conhecem a Deus. Fazei discípulos, foi a grande ordem do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra discípulo é uma palavra de origem latina. Ela deriva-se do verbo discere. E esse verbo quer dizer instruir, transmitir conhecimento. Daí derivou-se a palavra discípulo, ou seja, aquele que aprende. É a mesma coisa que aprendiz, que aluno. Da onde derivou-se a palavra docência, da onde derivou-se a palavra disciplinar. O que é disciplina? Se disciplina deriva-se do verbo latino ensinar, então disciplinar é a mesma coisa que ensinar. A igreja precisa ser disciplinada. A grande verdade, infelizmente, é porque nós distorcemos esse termo e achamos que quando um crente está sendo disciplinado, ele vai ser chicoteado, ele vai ser espancado, ele vai ser castigado. Mas não é esse o sentido que está no texto. Não vamos confundir com a palavra correção de Deus, porque às vezes precisa sofrer a correção, sim. Deus castiga, sim. A Bíblia diz que Deus castiga aquele que ama. Por quê? Para que ele não cometa mais aquele erro. Mas quando ele usa a palavra disciplinar, ela tem outro sentido. Disciplinar é quando você está aprendendo. E quando um crente erra, ele vai ser disciplinado. Sabe o que é disciplinado? Ele vai sentar-se para aprender. Aprender a não cometer mais aquele delito. Eu acordei isso domingo passado, lá em Gaulenê 4, quando eu estava ministrando para professor, sobre isso. O crente disciplinado não é expulsar o crente, porque eu aprendi isso na minha adolescência. Quando um crente era disciplinado por ter cometido um delito, a igreja fechava as portas para ele. Ele não podia mais entrar na igreja. Era proibido vir para os cultos de doutrina, o que ele mais precisava. Aí não podia vir. Era proibido ir para o culto de oração, é o que ele mais precisava ir. Então, era lhe tirado
a parte que ele mais precisava. Eu lembro que na minha igreja, lá no estado de Pernambuco, há 1900 antigamente, porque faz muito tempo eu era rapaz, existia um porteiro na porta, e nos cultos de oração, culto de ceia e culto de ensino, só entrava quem tinha um cartão de membro. E para ter um cartão de membro tinha que ser batizado nas águas. E quando alguém cometia um delito, a primeira coisa que ele já fazia era tomar o cartão dele. Se esse cartão ele não entrava, isso era excluído. Aí é exclusão. Isso não é disciplina, é exclusão. Disciplinar é trazer o crente para perto de você e ensiná-lo. Olha, você errou aí, então vem aprender comigo. Então os cultos que ele mais precisa lhe era proibido. Mas louvo a Deus, porque a igreja agora ela tem outra visão. E nós agora aprendemos o que é disciplina e o que é ensino da palavra de Deus. Item 3. Estão cansados? Já é meio-dia? Pastor, Pois não? poderia falar um testemunho aqui só mesmo? Pois não, pode falar. Eu sou de Goiás, na Sul, né? Acho que alguém já conhece. O pastor Xavier morou lá uns 4 anos. Tinha um colega da saúde, eu era funcionário da saúde. E esse rapaz, aquela pessoa assim, que sempre viveu na minha igreja, né? Na Madureira, bem disciplinado. E começou a trabalhar na saúde, começou a divulgar, começou a comprar a primeira moto. E ele era menino da igreja, mas lá um tempo ele desviou e foi pro mundo, né? Beber. E aí a igreja, o pastor dele ficou sabendo e disciplinou ele, afastou ele da igreja. Com 2 semanas que ele estava afastado, ele vinha de moto e foi cortar um pipa, mas só que ele cortou pela mão certa, né? Ele entrou pro lado e o pipa virou bem na rua que ele ia direto. Passou em cima dele, passou em cima dos órgãos da barriga e os órgãos tudinho, as coisas, ele saiu tudo para fora. E como ele era da saúde, ele tinha muita amizade com o cirurgião, o doutor Marcelo. Ele pediu, pelo amor de Deus, que Deus não levasse ele, que ele ia voltar, consertar com Deus, e ele morreu. O pastor que afastou ele ficou muito pesado. Assim. Só para falar de disciplina, que antigamente era assim, né? Afastava as pessoas. Realmente, eu louvo a Deus porque era antigamente, não é mais hoje, né? Isso que é importante. Item 3 da lição: é preciso ler a Bíblia diariamente. Há pessoas que nem leem, imaginem ler diariamente. Precisamos conhecer bem quando a Bíblia ensina, o apóstolo Paulo ensina, exorta, lá em 2 Timóteo, que ele precisa manejar bem a palavra da verdade. Esse manejar significa colocar em prática, estudar, ter habilidade com o que ali está escrito. E nesse item diz o seguinte: a leitura e a disciplina cristã, que eu já abordei isso aí, não é? Eu não vou tecer aqui o comentário. E depois o item 2, a leitura e o aprendizado. Nós temos que ler estudando, porque uma coisa é você ler como ler um jornal. A Bíblia é um livro diferente. Nós não precisamos de mais um livro. Isso aqui é um livro, não é um livro.
Então, se você começar a só ler, não vai surtir nenhum efeito. Nós precisamos estudar, ler estudando, guardando na nossa mente, meditando, a leitura como a meditação. Então a leitura, ele tem que ser, acima de tudo, um aprendizado. Não é ler de forma superficial. Recorre a outros meios, recorre a outros requisitos, a outros livros. Nós temos tantos recursos atualmente para interpretar os textos bíblicos, porque 95% das heresias e das distorções doutrinárias vem daqui. As pessoas leem e interpretam ao seu bel prazer. Então nós precisamos entender como é que se estuda a palavra de Deus. E o item 3, a leitura e o devocional. Um dos aspectos de adoração é o culto devocional. Não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, nem ao culto doméstico em família, mas aquele praticado de forma individual. Inclui a oração, o louvor e a leitura bíblica. Então, quando eu falei que você não vai simplesmente ler esse livro porque aqui é um livro especial, antes da leitura ou durante a leitura, faça-o orando. Se ora antes de ler a Bíblia, porque aqui é um livro especial. Não é um livrinho qualquer, não é um livro qualquer. Você vai ler adorando. Requer um rito. Poucas pessoas entendem isso. É um rito. Se nós aprendermos com o passado, com os patriarcas, se vocês vissem o rito que existia na leitura da Torá em Israel, quando no tabernáculo ou no templo posteriormente se abria o rolo para ler o texto, toda a congregação dobrava o joelho e colocava o rosto em terra. Isso tem um nome: reverência. Muito bem. Será que estamos assim? Desculpe, eu vou aqui ser muito incisivo, já que estamos na escola, estamos aprendendo. Olha, existe uma religião cristã, eu participei dela na minha pré-adolescência, que quando o líder abria o livro, a Bíblia, no público, todo mundo se ajoelhava. Quando os escribas, os copistas, iam reescrever a Bíblia, ou fazer cópias, ele fazia com maior reverência. Ele pegava o estilete, ou posteriormente um pincel, depende da época, e fazia com maior carinho, desenhava as letras. E quando eles iam escrever o nome de Deus, ele o fazia de joelhos. Ele limpava a ponta do estilete ou do pincel e fazia o desenho do nome de Deus com a maior reverência. Sabe por quê? Isso aqui é Deus falando conosco. O que eu fico pasmo é que nós temos reverência com a nossa bandeira, e está certo fazer isso, militar,
ele fica em posição sentido ou presta continência quando se está hasteando a nossa bandeira. Nós ficamos em posição sentido e outros até colocam a mão no peito quando se canta o hino nacional, mas ninguém se importa quando vê Deus falando. Não seria preciso o pastor dirigente ou qualquer um que fosse fazer a leitura, mandar a igreja se colocar em pé para fazer a leitura. Nem seria preciso, quando eu pego essa Bíblia e digo que eu vou ler, a igreja já se posta em pé, em reverência à carta magna do universo, o livro mais importante de todos os tempos, a palavra de Deus viva. Sabe como é que eu fico triste? É quando o pastor está lendo a leitura devocional, ou o ministrante está lendo a leitura que seria a mensagem de Deus, e as pessoas ficam entrando e saindo. Olha, se começar a fazer a leitura da palavra, se estiver na porta, para ali mesmo. Pare ali mesmo e acompanhe a leitura. Tem alguma militar aqui? Isso. Se você for andando e ouvir cantar o hino nacional, você continua andando? Você para onde está? Mas a igreja não quer parar quando ouve a voz de Deus, através da sua leitura. Que isso seja de advertência, que isso seja de regra para todo crente, para todo filho. Medita, aprende, coloca em prática, aprende a servir ao Deus que nos chamou, que nos comissionou. Somente assim seremos bem maior, porque às vezes nós cobramos tanto de Deus e entregamos tão pouco. Deus faz isso, eu quero, e você nem o respeita, você nem lhe dá atenção, só sabe pedir. A lição chegou no momento oportuno. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção. E mais uma vez eu agradeço pelo carinho. E que a sua palavra, a palavra de Deus, ela permaneça uma constante nas nossas mentes. Amém? Deus nos abençoe. Muito obrigado.